Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, no Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesse dia 2 de setembro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma saudação a todos vocês que a partir deste momento estão conosco e com o Santo Padre, que depois de quase 6 meses retoma as audiências com a presença dos fiéis. E a decisão foi de acolhê-los no Pátio San Damaso, no interior do Palácio Apostólico. Não na Praça São Pedro, foi a última audiência geral, foi no dia 27 de fevereiro, na Praça São Pedro, com milhares de fiéis, e hoje na presença de cerca de 500 fiéis provenientes de todas as partes do mundo, porque são muitos aqueles que também estão em Roma para o seu período de férias, mas também as comunidades locais de Roma. Santo Padre acabou de chegar no Pátio San Damaso, está passando por entre os fiéis, não se aproxima. E antes que comecem as polêmicas, o Santo Padre não está usando máscara, porque não se aproxima de ninguém, está a mais de 1 metro, conversa, se detém. Antes atrás conversava com uma religiosa, agora com um menino com o braço quebrado, naturalmente. Quer saber o que aconteceu com o braço? Você quer que eu assine? O menino disse, não. Muito bem, imagens que chegam até você do Pátio San Damaso. Naturalmente, era tão aguardado esse momento pelo Santo Padre. Poder estar novamente com os fiéis. As imagens podem nos dar um pouco da presença dessas 500 pessoas, vamos dizer, como o italiano diz, dei fortunati, né? Das pessoas que conseguiram entrar nesta manhã, já desde as 7h30 da manhã, em fila para entrar e participar da audiência geral, tão esperada. As religiosas também, o Santo Padre se detém e tenho certeza que vai sair dessa audiência revigorado pela necessidade, como sabemos que ele tem sempre, de encontrar as pessoas, de ver as pessoas no rosto. E isso está ocorrendo hoje. A última vez, como dissemos antes, foi no dia 27 de fevereiro, na Praça São Pedro. E agora, depois desse período, nós tivemos a audiência geral sempre no interior da biblioteca do Palácio Apostólico, desse mesmo Palácio Apostólico, e somente com a presença dos leitores que faziam a síntese nas várias línguas da sua catequese. Agora não. Santo Padre, o sorriso estampado no rosto de Francisco nos dá justamente o tom desse dia, um tom alegre, festivo e de poder estar novamente com os fiéis. O tempo para nós aqui em Roma hoje, o tempo é bom. A temperatura nesse momento em torno dos 19 graus centígrados, mas a tendência é que vai subir durante o dia, chegando a 27, 28 graus centígrados. No dia de hoje tivemos uma queda de temperatura nos últimos dias, porque estamos ainda vivendo o verão europeu, e a temperatura aqui média era de 30, 31 graus durante o dia. Hoje nós temos 19 graus. Diria uma temperatura ideal para uma audiência geral no Pátio de San Damaso. Portanto, o Papa retoma as audiências públicas nesta quarta-feira e durante todo esse mês de setembro é previsto que o Santo Padre vai se reunir com os fiéis no Pátio de San Damaso. É a primeira vez desde o início, então, da pandemia. O sorriso do Santo Padre é eloquente. Santo Padre que está dedicando uma série de catequeses ao tema curar o mundo nesse período da pandemia. E essa é a 5ª catequese que ele faz. Teve uma introdução, mais 4 temas, e a temática de hoje é a solidariedade e a virtude da fé. A gente aconselha você de ler as catequeses do Santo Padre. Ele nos fala muito bem durante esse período. É sempre uma motivação a mais. E o Santo Padre toca vários temas, vários
momentos que nós estamos vivendo nesta pandemia. Então, eu creio que para todos nós seria realmente um alívio, um bálsamo para tudo aquilo que nós estamos passando nesse momento. O Santo Padre se detém, conversa, né? Conversa com as pessoas. É sempre uma alegria poder ver mais uma vez Sua Santidade dessa maneira como ele gosta. Próximo dos fiéis, o pastor com o cheiro das ovelhas. E ontem, 1º de setembro, foi o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E se abriu também o Tempo da Criação. É um período que vai até o dia 4 de outubro. Recordamos a memória de São Francisco de Assis. E durante esse período, os cristãos renovam em todo o mundo a fé em Deus Criador e unem-se de maneira especial na oração. Nesse momento, a bandeira do Líbano é trazida até o Santo Padre. Um sacerdote e o Santo Padre se detém em oração com essa bandeira. Sabemos da dor que também sentiu Papa Francisco pelo desastre, pelas explosões no porto de Beirute. Quantas pessoas morreram e também a causa de tudo isso para um país já devastado, primeiramente por anos de guerra e depois por questões econômicas, sociais muito fortes, mas sempre com um olhar agora na reconstrução. Presença nesses dias também do presidente francês que levou o suporte e a ajuda a esse país. E o Santo Padre se deteve com a bandeira do Líbano em mão, se detendo por alguns momentos em oração. Naturalmente, a oração por todos os libaneses, por toda a população libanesa, indiferente de religião, de credo. Como dissemos, o Santo Padre está dedicando a série de catequeses para esse momento da pandemia e o pós-pandemia. Curar o mundo é a temática que o Santo Padre está desenvolvendo. Hoje, a solidariedade e a virtude da fé. Nós estamos no interior do Palácio Apostólico, no Pátio San Damaso. Recordamos, é a residência oficial do Papa no Vaticano, se bem que nosso Papa Francisco não reside aqui, mas reside na Casa Santa Marta. Uma opção dele de estar na Casa Santa Marta, né? Para estar em contato com as pessoas. Esse grande palácio, esse edifício, é um complexo de construções que estão ao lado da Basílica de São Pedro. Temos hoje cerca de mais de 1.000 aposentos. Os apartamentos do Santo Padre é no último andar, né? Mas todos os aposentos, enfim, que, além dos apartamentos do Papa, os museus vaticanos, a biblioteca, enfim, tudo, capelas, são mais de 11.000 salas, e todo o complexo, naturalmente. Santo Padre, nesse momento, saúdo também Monsenhor Bruno Lins, que irá fazer a síntese em português. Esses são os leitores que colaboram estritamente com o Santo Padre, são ligados à Secretaria de Estado. O Santo Padre agora conversa com os seus auxiliares. O Palácio Apostólico tem uma superfície total de mais de 162.000 metros quadrados. É um complexo de construções, como a gente disse, realizado entre o século XII e o século XIX. Tem mais de 1.000 quartos ou salas. Saudação então a Santo Padre. Santo Padre dá início então à audiência geral, iniciando com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. Teremos agora a leitura dos Atos dos Apóstolos, começando por a língua italiana. Vamos ouvir. Insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso,
e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Parola di Dio. Depois do italiano, teremos agora em francês. E retornam também os recém-casados. E o Papa abençoa sempre nas suas audiências. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos agora a língua inglesa. A reading from the Acts of the Apostles. When the day of Pentecost had come, the disciples were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos agora a língua alemã. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wort des lebendigen Gottes. A leitura agora será feita em espanhol. Imagens do pátio de San Damaso, no Vaticano. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Leitura agora, Monsenhor Bruno, em português. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Palavra do Senhor. Depois do português, teremos agora árabe e, na conclusão, em polonês. قراءة من سفر أعمال الرسل. ولما أتى اليوم 50
كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة، فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. كلام الرب. E a última língua, das línguas tradicionais da audiência, o polonês. Z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Oto Słowo Boże. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, a temática de hoje, a solidariedade e a virtude da fé, no âmbito das suas catequeses, curar o mundo. O Papa fará catequese, naturalmente, em italiano. Imagens do pátio de São Damaso, no Palácio Apostólico, no Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. São palmas que nos faltavam quando o Santo Padre saudava os fiéis. Depois de tantos meses, retomamos o nosso encontro face a face e não esquermo a esquermo, como diz o Santo Padre. A atual pandemia pôs em evidência a nossa interdependência. Estamos todos ligados uns aos outros, tanto no mal como no bem. Por conseguinte, para sairmos melhores desta crise, devemos fazê-lo juntos. Juntos, e não sozinhos. Sozinhos não, porque não podemos. Ou se faz juntos, ou não se faz. Devemos fazê-lo juntos, todos nós, em solidariedade. Essa palavra gostaria de sublinhar hoje. Solidariedade. Como família humana, temos uma origem comum em Deus. Vivemos numa casa comum, o planeta Jardim, a Terra, em que Deus nos colocou. E temos um destino comum em Cristo. Mas quando esquecemos tudo isso, a nossa interdependência torna-se dependência de uns em relação aos outros. Temos essa harmonia da interdependência. E dependemos dependência uns dos outros, aumentando a desigualdade e a marginalização. O tecido social debilita-se e o meio ambiente deteriora-se. Sempre o mesmo. O mesmo modo de agir. Portanto, hoje o princípio de solidariedade é mais necessário do que nunca, como ensinou São João Paulo II. No mundo interligado como o nosso, experimentamos o que significa viver na mesma aldeia global. É bonita essa expressão. O grande mundo não é outra coisa do que uma aldeia global. Tudo está interligado. Mas nem sempre transformamos essa interdependência em solidariedade. Há um longo caminho entre a interdependência e a solidariedade.
o egoísmo, siano individuali, seja nazionali, individual, o dei nacional gruppi di potere, ou de grupos de e la poder, rigidità e a ideologica rigidez ideológica alimentano, al contrario, alimentam strutture di peccato. estruturas de pecado. La parola A solidarietà palavra si è solidariedade un po' logorata e a volte la si interpreta male. ficou um pouco desgastada e, por vezes, até mal interpretada. Qualche atto sporadico, Significa muito mais do que alguns atos esporádicos qualche de atto generosidade. sporadico di generosità, è di più. É muito mais. Richiede di creare una Supõe nuova mentalità. a criação de uma nova mentalidade. Una nuova mentalità Uma nova che mentalidade pensi que in termini di pense comunità, em termos de comunidade, di priorità della de vita prioridade da vida rispetto all'appropriazione de dei todos beni da sob a parte apropriação di dos bens por parte de alguns. altri. Questo significa Isso solidarietà. significa solidariedade. Non è solo questione di aiutare Não gli é altri. apenas questão de ajudar os outros. Questo è bene Isso é farlo. muito bom È di fazer, più. mas é Si mais. tratta di giustizia. Trata-se de justiça. L'interdipendenza, A per interdependência, essere solidale para e ser portare solidária e dar frutto, ha frutos, bisogno di forti precisa radici de raízes nell'umano fortes e nella no natura humano creata e da na Dio. natureza criada Ha por Deus. bisogno di rispetto dei Precisa de volti e della respeito terra. pelos rostos e pela terra. La Bibbia fin dall'inizio ci avverte A Bíblia, desde o início, nos adverte. al racconto della torre di A Babele, narração da Torre de Babel che descrive ciò che accade descreve o que quando acontece cerchiamo di arrivare al quando cielo, procuramos alcançar che è o la céu, nostra meta, a nossa meta, ignorando il legame con l'umano, ignorando con a il ligação com o humano, con il creatore. com a criação e com o Criador. È un modo di dire. É o modo de dizer. Questo accade Isso ogni ocorre volta che uno todas vuole as vezes salire, que alguém salire, quer salire, subir, senza avere conto degli altri. sem levar em Io consideração os outros. Pensiamo alla torre. Pensemos na torre. Costruiamo torri e grattacieli, Construímos torres e ma arranha-céus, distruggiamo la mas comunità. destruímos a comunidade. Unifichiamo Unificamos edifícios edifícios e ma línguas, mortifichiamo la ricchezza mas culturale. mortificamos a riqueza cultural. Vogliamo essere padroni Queremos ser della senhores da terra, terra, ma roviniamo mas la arruinamos a biodiversità biodiversidade e l'equilibrio ecologico. e o equilíbrio ecológico. Io vi ho raccontato Eu contei para vocês, in qualche altra udienza numa outra audiência, quei pescatori aqueles pescadores di San Benedetto del de Tronto São che sono Benedetto venuti del Tronto. quest'anno. E quest'anno mi hanno detto Esse ano eles abbiamo disseram: tolto nós tiramos do mar 24 di rifiuti, toneladas de lixo, del quale la metà do era qual plastica. metade era plástico. Ma pensate, Pensem questi bem nisso. hanno la mistica Eles têm a di mística prendere i pesci, sì, de ma buscar o anche i peixe, rifiuti mas também portarli fuori o per lixo, pulire tirar il para mare. fora, Ma questo tirar è do mar. è rovinare la Isso terra, é estragar a non avere terra, solidarietà não ter con la terra solidariedade com a terra che que o acolhe, l'equilibrio ecologico. o equilíbrio ecológico. Ricordo un racconto medievale Lembro-me de um che descrive conto medieval que questa descreve esta sindrome di Babele, síndrome de Babel, quando non c'è solidarietà. quando não tem solidariedade. Questo racconto medievale dice durante la Essa narração costruzione medieval della torre, disse que durante a quando construção un da uomo torre, cadeva, erano quando o schiavi, homem no? caía e Quando morria, l'uomo cadeva quando o homem caía moriva, e morria, nessuno diceva nulla. ninguém dizia Al nada. massimo, Ao máximo, poveretto, ha sbagliato pobrezinho. e è caduto. Errou e caiu. Invece, se cadeva Ao un contrário, se caísse um tijolo, tutti si lamentavano. todos se queixavam. E se qualcuno era il colpevole, Se alguém era era punito. culpado, era punido. Perché? Por quê? Perché un mattone era costoso Porque di um fare, tijolo custava di prepararlo, prepará-lo, di cuocerlo, tutto questo. C'era bisogno di tempo per fare eram un mattone, necessários di tempo e lavoro. trabalho para fabricar Un mattone tijolos. valeva di più della Um vita. tijolo valia mais do que a vida humana. Ognuno di noi pensi Cada cosa de nós. succede oggi. Pense o que ocorre hoje. Purtroppo anche oggi può succedere una cosa. Infelizmente, ainda hoje pode acontecer Cade algo qualche semelhante. quota del mercato Algumas contas do finanziario, mercado financeiro caem, lo abbiamo visto nós nei vimos giornali, sui giornali, nos jornais, e la notizia è in tutte e as le notícias aparecem em todas as agências. migliaia di persone Milhares de a pessoas causa della morrem de fome, della miseria, da miséria, e nessuno ne parla. e ninguém fala sobre isso.
Diametralmente opposta a Babele diametralmente oposto a Babel, è la Pentecoste. Pentecostes. Abbiamo sentito Ouvimos all'inizio no início dell'udienza. da Lo audiência. Spirito Santo scendendo dall'alto, O Espírito Santo come descendo do vento, alto fuoco, vem como investe vento. la comunità chiusa Investe a nel comunidade cenacle, fechada no cenáculo. Infunde-lhe o poder de Deus. Impele-a a sair e a proclamar o Senhor Jesus a Lo todos. Spirito crea l'unità, O Espírito cria unidade na diversidade. crea l'armonia. Cria a harmonia. Nel racconto della Torre di Babele non c'era l'armonia, Na narração da Torre de Babel não tinha harmonia. c'era andare avanti Sì, per guadagnare. Para frente para ganhar. Lì c'era un mero strumento, Ali tinha um mero una instrumento, forza lavoro, uma força de trabalho. ma qui in Pentecoste Mas aqui em Pentecostes, ognuno di noi è cada uno de strumento, ma nós uno é um strumento instrumento, comunitario mas um instrumento comunitário partecipa con que tutto se participa stesso inteiramente all'edificazione della na comunità. construção da comunidade. San Francisco de Assisi lo São Francisco de sapeva Assis bene, conhecia bem isso. e animato E animado pelo Espírito, dava a todas as pessoas, aliás, até às criaturas, o nome de irmão ou irmã. Anche il fratello Lupo. Também o irmão Lobo. Con la Pentecoste, Dio si No fa Pentecostes, presente e Deus ispira la faz-se fede presente e della inspira a comunità fé da comunidade unida na diversidade e na solidariedade. Diversità e solidarietà. Diversidade e solidariedade unidas. Esta é a estrada. Una diversità solidale Uma diversidade solidária possiede gli anticorpi, possui os affinché la anticorpos singolarità para que a di ciascuno, singularidade de cada dono que é um dom único e irrepetível, non si ammali di não adoeça de individualismo, di egoismo. de egoísmo. La diversità A solidale diversidade solidária também possui os anticorpos para curar estruturas e processos sociais que degeneraram em sistemas de injustiça, sistemas de opressão. Portanto, hoje a solidariedade é o caminho a percorrer rumo ao mundo pós-pandemia, para a cura das nossas doenças interpessoais e sociais. Não há outra. Ou vamos avante com a estrada da solidariedade, ou as coisas serão piores. Gostaria de repetir. De uma crise não se sai igual como era antes. A pandemia é uma crise. Da crise se sai melhor ou pior. Nós devemos escolher. E a solidariedade é um caminho para sair da crise melhores. Não com mudanças superficiais, como uma pintura assim. Estamos bem. Melhores. Nel mezzo di crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci A permette solidariedade guiada pela fé permite-nos traduzir o amor de Deus na nossa cultura globalizada, não construindo torres nem muros. E quantos muros estão sendo construídos hoje? Muros que dividem e depois desmoronam, mas tecendo comunidades e apoiando processos de crescimento verdadeiramente humano e sólido. E por isso, a solidariedade ajuda. Eu faço uma pergunta. Eu penso nas necessidades dos outros. Cada um responda para si mesmo. No meio de crises e tempestades, o Senhor interpela-nos e convida-nos a despertar e ativar esta solidariedade capaz de conferir solidez, apoio e um sentido a essas horas em que tudo parece naufragar. A criatividade do Espírito Santo nos encoraje a gerar novas formas de hospitalidade familiar, de fraternidade fecunda e solidariedade universal. Muito obrigado.
Assim conclui Papa Francisco as suas palavras na audiência geral deste 2 de setembro. A temática hoje é solidariedade e a virtude da fé. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês e a saudação que o Santo Padre fará aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, a primeira desde 27 de fevereiro, com a presença dos fiéis. Momento alegre para os fiéis, mas temos certeza também para o Santo Padre. Santo Padre colocou em evidência na sua reflexão de hoje a palavra solidariedade. E diz, uma virtude. A atual pandemia, recordava já no início das suas palavras, Francisco, essa atual pandemia nos colocou em evidência a nossa interdependência, ou seja, dependemos uns dos outros. Estamos todos ligados uns aos outros. E o Papa disse, tanto no bem como no mal. Por conseguinte, então, para sairmos melhores desta crise, para sairmos melhores, o Papa acabou de, na conclusão, dizer, de uma crise se sai mudado, ou melhores ou piores. E para sairmos melhores dessa crise, nós devemos fazê-lo juntos. Ninguém pode fazer isso sozinho. Todos nós. E aí vem, em solidariedade. Como família humana, temos uma origem comum em Deus, recordava Francisco. Vivemos numa casa comum, o nosso planeta Jardim, a Terra, essa terra em que Deus nos colocou. E temos um destino comum em Cristo. Mas, quando nós esquecemos tudo isso, diz Francisco, a nossa interdependência torna-se o quê? Dependência. Uns em relação aos outros. Da nossa interdependência, passamos à dependência. Aumentando o quê? Aumentando a desigualdade, a marginalização. O tecido social, então, debilita-se. E o meio ambiente deteriora-se. Esse é o processo. Quando esquecemos tudo isso, o nosso destino comum em Cristo, que vivemos uma casa comum, que somos uma família e temos uma origem comum em Deus, nós passamos então da nossa interdependência para a dependência uns dos outros. Isso faz que aumente a desigualdade e a marginalização. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. In questi tempi difficili che stiamo attraversando, vi incoraggio a rispondere nella fede agli appelli che lo Spirito Santo ci rivolge, affinché diamo prova di solidarietà verso le persone che incontriamo e che contano sul nostro sostegno fraterno. Dio vi benedica. A tradução das palavras que o Santo Padre dirigiu então aos peregrinos de língua francesa. Nesses tempos difíceis, disse Francisco, que estamos atravessando, encorajo todos vocês a responderem na fé aos apelos que o Espírito Santo nos dirige, para que demos prova de solidariedade para com as pessoas que encontramos e que contam sobre o nosso apoio fraterno. Saudação, então, aos peregrinos de língua francesa. E agora a síntese será em inglês e a saudação também aos fiéis de língua inglesa. Recordando as palavras que o Santo Padre proferiu momentos atrás, portanto, hoje o princípio de solidariedade é mais necessário do que nunca, como recordava Francisco as palavras de São João Paulo II, na sua encíclica Sollicituto Rei Socialis. No mundo interligado, nós experimentamos
o que significa viver na mesma aldeia global. Mas nem sempre transformamos essa interdependência em solidariedade. Mas por quê? O egoísmo individual, nacional e de grupos de poder e a rigidez ideológica alimentam as estruturas de pecado. O egoísmo e a rigidez ideológica. Embora um pouco desgastada e por vezes até mal interpretada, recordava ainda o nosso Papa Francisco, a palavra solidariedade. O que significa então solidariedade? Significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade. É bom a gente colocar isso também na nossa memória. É muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade. Supõe o quê? Supõe a criação de uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Aqui seria o fim do egoísmo, não? Uma mentalidade que pensa em termos de comunidade, da prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Não é apenas questão de ajudar os outros, recordava mais uma vez Francisco. Trata-se de justiça. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Il mio pensiero va in modo particolare ai giovani che riprenderanno la scuola nelle prossime settimane. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking Papa saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa e diz que o seu pensamento vai de modo particular aos jovens que retomarão a escola nas próximas semanas. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Teremos agora, na sequência, a síntese em alemão e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo a audiência geral com o Papa Francisco do Pátio San Damaso, interior do Palácio Apostólico no Vaticano. É a primeira audiência geral com a presença dos fiéis desde o último dia 27 de fevereiro, quando foi a última audiência com os fiéis na grande Praça São Pedro. Danach erteilt der Heilige Vater den apostolischen Segen. Para ser solidária e dar frutos à interdependência, dizia Francisco, ela precisa de raízes fortes no humano e na natureza criada por Deus. Ela precisa de respeito pelos rostos e pela terra. Uma palavra importante, respeito. A Bíblia nos adverte desde o início. A narração, falamos, Papa citou hoje a narração da Torre de Babel, e descreve o que acontece quando procuramos alcançar o céu, que é a nossa meta, mas ignorando a ligação com o humano, com a criação e com o Criador. Nós construímos torres, arranha-céus, mas o que fazemos ao mesmo tempo? Destruímos a comunidade. Unificamos edifícios e línguas, mas mortificamos a riqueza cultural. Queremos ser senhores da terra, mas arruinamos a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. O Papa recorda do fato dos pescadores de recolheram mais de 25 toneladas de lixo, metade do pau plástico. Pode ser que muitas vezes nós ignoramos completamente a natureza. Depois o Papa recorda também um conto medieval que descreve a síndrome de Babel. A síndrome de Babel, que pode ser também utilizada nos dias de hoje. Disse que durante a construção da torre, quando o homem caía e morria, ninguém dizia nada. Mas quando caía um tijolo,
todos se queixavam. Anderen Por que isso? saniert sie jene Porque um sozialen tijolo Strukturen und Prozesse, era muito caro. die zu Systemen von Eram necessários Ungerechtigkeit tempo e und trabalho Unterdrückung para fabricar degeneriert sind. tijolos. E um tijolo, então, Der Heilige Geist valia verleihe mais uns do que a vida die humana. E, Kreativität, infelizmente, ainda neue hoje Formen pode acontecer familiärer algo semelhante. Gastfreundschaft, Algumas universaler cotas de mercado Solidarität financeiro caem e as notícias aparecem em todos os jornais. Milhares de pessoas morrem de fome. E ninguém fala sobre isso. Saudação do Santo Padre, os fiéis de língua alemã. Che ora di nuovo è possibile un incontro personale faccia a faccia nelle udienze generali. Come esseri sociali abbiamo bisogno di una tale immediatezza che fa bene all'anima. Preghiamo il Signore affinché la crisi per tutta l'umanità non sia motivo di divisione, ma di unità e di solidarietà. Grazie. Santo Padre, saúde então Herzlich grüße ich die os fiéis de gläubigen deutscher língua Sprache. Es freut alemã. mich sehr, E o Papa dass fala bei que der está muito Generalaudienz feliz nun wieder eine persönliche que Begegnung von Angesicht zu a possibilidade Angesicht möglich de ist. mais uma vez se Solche encontrar Unmittelbarkeit pessoalmente, face a brauchen wir als face, soziale nas Wesen audiências und tut gerais. unserer Seele gut. Como seres sociais, temos Bitten wir den Herrn, necessidade dass die Krise de die uma tal Menschheit nicht entzweit, sondern immer sentido näher de zusammenrücken lässt. proximidade que nos faça bem à alma. Rezemos ao Senhor para que a crise para toda a humanidade não seja motivo de divisão, mas de unidade e solidariedade. Próxima síntese que teremos, Los fieles de lengua española presentes en Eh, esta audiencia, a así como los que siguen síntese em esta espanhol. catequesis Como a o través de próprio los Santo medios Padre de já nos comunicación acostumou, social, é o próprio Santo desean Padre, na sua manifestarles língua mãe, quem cordialmente faz a su sentimiento síntese de filial afecto que da acompaña audiência con em fervientes oraciones espanhol. Na sequência, las teremos intenciones de a pastoral de toda la Iglesia. síntese em português e a saudação também que o Santo Padre vai fazer aos peregrinos de língua portuguesa. Pues, el Santo Padre impartirá la bendición Imagens que chegam até você do Pátio Sant'Amaso, hoje com a presença de cerca de 500 y a cuantos sufren. fiéis e peregrinos. Mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. La pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia para que sea solidaria y dé frutos debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la Torre de Babel que generó solo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad, y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. He visto varias banderas españolas ahí. Bienvenidos. Y también latinoamericanos de esta parte, así que no se enojan. Ahí van. Pido al Señor que nos conceda la gracia de una solidaridad guiada por la fe para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más frágiles,
especialmente a los descartados por nuestras sociedades globalizadas. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa, presentes nesta audiência ou conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguram as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final deste encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim, e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A pandemia atual evidenciou a nossa mútua interdependência, de modo que, para sairmos melhores desta crise, é preciso que o façamos juntos, movidos pela solidariedade. O princípio de solidariedade é mais do que uma mera disponibilidade a ajudar os outros. Tem seu fundamento no fato de que a família humana tem uma origem comum em Deus. Todos moramos na casa comum e todos temos um destino comum em Cristo. Na Bíblia, há duas passagens muito elucidativas a este respeito: a Torre de Babel e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No primeiro caso, a busca por alcançar o céu ignorando os laços com os seres humanos, com a criação e com Deus, leva à ruína e à divisão, gerando desigualdades que enfraquecem o tecido social e deterioram o meio ambiente. Já o Pentecostes mostra-nos que é a descida do Espírito Santo que leva a comunidade a abrir as portas do cenáculo e sair, criando harmonia. Na verdade, é a solidariedade guiada pela fé que nos permite traduzir o amor de Deus na nossa cultura globalizada, não construindo torres ou muros que dividem e caem, mas inspirando-nos numa unidade na diversidade e na solidariedade. Oferece-nos também os anticorpos da diversidade solidária, impedindo que a singularidade de cada um se perverta em individualismo egoísta e animando-nos a gerar novas formas de fraternidade fecunda e de solidariedade universal. O Santo Padre agora dará a sua saudação em italiano aos fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese, invitando a non stancarvi mai di invocare lo Spirito Santo, artefice dell'unità della Chiesa e fra gli uomini, affinché ci aiuti a cercare sempre il dialogo con tutte le persone di buona volontà, per costruire un mondo di pace e solidarietà. Dio benedica voi quanti vi sono cari. Saudação, então, do Santo Padre Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua a todos portuguesa, nós. convidando a nunca vos cansardes de invocar o Espírito Santo, artífice da unidade da Igreja e entre os homens, para que nos ajude a buscar sempre o diálogo com todas as pessoas de boa vontade, para construirmos um mundo de paz e solidariedade. Que Deus vos abençoe a vós e os vossos entes queridos. Assim, a saudação, então, do Santo Padre também aos fiéis de língua portuguesa. A sua saudação convidando todos a não cansarmos de invocar o Espírito Santo, que é o artífice da unidade da Igreja e entre os homens, para que nos ajude a buscar sempre o diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Agora temos a síntese em árabe e a saudação também aos, recordamos, aos nossos fiéis de língua árabe. Estamos transmitindo ao vivo
وخاصة no interior للأطفال do Palácio Apostólico, والمتزوجين حديثا Pátio São Damas, audiência وللمرضى geral والمتعلمين. desta quarta-feira, 2 de setembro. Como dissemos, o Santo Padre que retorna face a face, como ele disse em várias ocasiões, a alegria de poder estar تأمل قداسة البابا face اليوم a في مبدأ face. التضامن وفضيلة الإيمان وذلك في إطار تعليمه Ainda recordando بموضوع algumas شفاء passagens قال قداسته da نحن catequese, جميعا مرتبطون بعضنا o Papa ببعض nos diz: في الشر والخير a solidariedade é o هو الذي caminho يخرجنا من a أزمة ser الجائحة percorrido التي نحن rumo ao فيها mundo pós-pandemia, ويسيرنا para a أفضل cura مما das نحن عليه. nossas doenças interpessoais e sociais. ليس A solidariedade مجرد guiada مسألة pela fé مساعدة الآخرين. permite-nos então إنه traduzir مسألة o عدالة. amor de Deus ومن na أجل nossa عيش cultura هذا globalizada, التضامن não construindo علينا أن torres نحافظ nem على muros que ترابط dividem, متين como ocorre nesse مع أخينا momento, الإنساني e depois ومع الخليقة desmoronam, ومع mas الخالق. tecendo comunidades e apoiando processos de crescimento تصف verdadeiramente قصة برج humano بابل e ما sólido. يحدث عندما يتجاهل هذا No meio الترابط. de crises e tempestades, o Senhor interpela-nos então e nos convida a despertar e ativar esta solidariedade que é capaz de conferir solidez, apoio e um sentido a essas horas em que tudo parece naufragar. É importante a gente recordar isso, que o Senhor nos interpela e nos convida a despertar e ativar então esta solidariedade que é capaz de conferir solidez, apoio e sentido, dar sentido a essas horas que tudo parece naufragar. A criatividade do Espírito Santo então nos encoraja a gerar essas novas formas de hospitalidade familiar, a fraternidade fecunda e uma solidariedade universal. Da síntese em árabe, o Santo Padre irá dirigir também a sua mensagem, sua saudação aos fiéis de língua árabe. No início da audiência, recordamos, o Santo Padre se deteve por alguns momentos segurando a bandeira do Líbano em oração. Uma oração, tenho certeza, que vá para todas as pessoas do Líbano, não só aos cristãos, mas todos os libaneses. Vamos ouvir o Santo Padre. Il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare quella solidarietà capace di dare solidità, sostegno e un senso alle ore in cui tutto sembra naufragare. Possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. A tradução então das palavras do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. No meio de crises e tempestades, o Senhor nos interpela e nos convida a despertar e ativar essa solidariedade capaz de dar solidariedade e capaz de dar solidez, apoio, um sentido a essas horas que tudo parece naufragar, como recordamos antes. Possa então a criatividade do Espírito Santo, que Ele nos encoraje a gerar novas formas de hospitalidade familiar, fraternidade fecunda e solidariedade universal. Agora, a última síntese que teremos será em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Imagens, mais uma vez, para você do Pátio São Damaso, tão conhecido e que pela primeira vez hospeda uma audiência geral com o Santo Padre, que depois desse longo período de interrupção das audiências com a presença dos fiéis, hoje abre suas portas para receber os fiéis e encontrar Papa Francisco. Recordamos mais uma vez que ontem, 1º de setembro, nós tivemos o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E também ontem se abriu o Tempo da Criação, que irá se concluir no dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. E durante esse período, então,
os cristãos são convidados a renovarem todo mundo a fé em Deus, Criador, e unir-se de maneira especial na oração e na ação pela preservação da casa comum. E inaugurando esse tempo da criação, foi divulgada também ontem uma mensagem do Papa Francisco, que tem como tema o Jubileu pela Terra, tendo em vista que se celebra precisamente esse ano o 50º aniversário do Dia da Terra. É preciso recordar a vocação primordial da criação, escreveu o Papa, ser e prosperar como comunidade de amor. Isso remete, então, a um dos ensinamentos da encíclica Laudato Si. Tudo está interligado, como falava o Santo Padre também na audiência de hoje. Tudo está interligado. E o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Todavia, constata também o Papa Francisco, nós quebramos os laços que nos uniam ao Criador, aos outros seres humanos e ao resto da criação. Portanto, nesse jubileu que nós estamos celebrando, o jubileu pela terra, né? Esse jubileu é um tempo, então, de regresso a Deus, é tempo de partilha, um tempo que nos convida a pensar novamente nos outros, especialmente nos pobres e vulneráveis. O jubileu é um tempo para dar liberdade aos oprimidos e a quantos estão acorrentados aos grilhões das várias formas de escravidão moderna, como, por exemplo, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil. Nós não somos patrões, mas parte da rede interligada da vida. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Si è celebrato il 40° anniversario degli accordi che, a partire dalla solidarietà degli oppressi, diedero inizio al sindacato Solidarnosc e a storici cambiamenti politici nel vostro Paese e nell'Europa centrale. Oggi parliamo di solidarietà nel contesto della pandemia ed è sempre attuale quanto ha detto San Giovanni Paolo II. Non c'è solidarietà senza amore, anzi non c'è la felicità, non c'è il futuro dell'uomo e della nazione senza amore. L'amore che è servizio, che è dimenticato di sé e disposto a donare con generosità. Cari fratelli e sorelle, siate fedeli a questo amore. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Papa, então, saúda cordialmente os fiéis poloneses. Queridos irmãos e irmãs, disse, nos dias passados na Polônia se celebrou os 40 anos dos acordos que, a partir da solidariedade dos oprimidos, deu início ao sindicato Solidariedade, Solidarnosc, e a históricas mudanças políticas no seu país, na Europa Central. Hoje falamos de solidariedade no contexto da pandemia. E é sempre atual quando o que disse São João Paulo II. Não há solidariedade sem amor. Antes, não há felicidade, não há futuro do homem e da nação sem amor. O amor que está a serviço, que se esquece de si mesmo, está disposto a doar-se com generosidade. Queridos irmãos e irmãs, sejam fiéis a este amor. Abençoo vocês de coração. Então, a recordação do Santo Padre, a criação do Sindicato Solidariedade e Solidarnosc, 40 anos atrás, os acordos que permitiram o início, então, desse sindicato que levou a mudanças históricas, não somente para a Polônia, mas também para toda a Europa Central. E agora teremos a última saudação do Santo Padre, saudação que já é tradicional para os fiéis da língua italiana. Ao lado do Santo Padre, neste momento, um sacerdote que no início da audiência o Papa encontrou com a bandeira do Líbano
a quanti sono podemos provati da particolari sofferenze. prever que o Santo Padre falará alguma coisa também. É a bandeira do Líbano. Santo Padre chamou o sacerdote para estar do lado. Você é do Líbano? Pergunta. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos, irmãs, a um mese há um mês dalla da tragedia tragédia colpito la città di que Beirut, atingiu a cidade de Beirute, o meu pensamento vai ao querido Líbano, à sua população particularmente provada. E esse sacerdote que está aqui trouxe a bandeira do Líbano nesta audiência. Como São João Paulo II diz, 30 anos atrás, num momento crucial do país, também eu, hoje repito, diante dos repetidos dramas que cada um dos habitantes desta terra conhece, vamos tomar consciência do extremo perigo que ameaça a existência mesma do país. O Líbano não pode ser abandonado na sua solidão. Por mais de 100 anos, o Líbano foi um país de esperança. Também durante os períodos mais escuros da sua história, os libaneses conservaram a sua fé em Deus e demonstraram a capacidade de fazer da sua terra um lugar de tolerância, de respeito, de convivência, único na região. É profundamente verdadeira a afirmação que o Líbano representa algo de muito mais. O Líbano é uma mensagem de realidade. É um exemplo tanto para o Oriente como para o Ocidente. Para o bem mesmo do país, mas também no mundo, não podemos permitir que este patrimônio seja esquecido. Encorajo todos os libaneses a continuar a esperar em reencontrar as forças e energias necessárias para repartir. Peço aos políticos, aos líderes religiosos, que se empenhem com sinceridade e transparência no trabalho de reconstrução, deixando cair os interesses de parte e olhando para o bem comum e ao futuro da nação. Renovo o convite à comunidade internacional a apoiar o país para ajudá-lo a sair da grave crise sem ser envolvidos nas tensões regionais. De modo particular, me dirijo aos habitantes de Beirute, duramente provados pelas explosões. Retomem a coragem, meus irmãos, a fé, a oração. Sejam a força de vocês. Não abandonem as suas casas e a sua herança. Não façam cair o sonho daqueles que acreditaram no futuro de um país belo e próspero. Queridos pastores, bispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, leigos, continuem a acompanhar os seus fiéis. E vocês, bispos, sacerdotes, peço zelo apostólico. Peço pobreza, nada de luxo, pobreza com o seu povo que está sofrendo. Deem o exemplo de pobreza e de humildade. Ajudem os seus fiéis, o seu povo, a se levantar e de serem protagonistas de um novo renascimento. Sejam todos operadores de concórdia, da renovação, em nome do interesse comum, de uma verdadeira cultura do encontro, de viver juntos na paz e fraternidade. Na fraternidade, uma palavra muito querida, São Francisco, fraternidade.
che questa concordia sia un Que essa rinnovamento concórdia seja uma renovação nell'interesse no comune. interesse comum. Su questo fondamento Nesse si fundamento, potrà assicurare com esse la fundamento, se continuità poderá della presenza assegurar a cristiana, continuação da il presença vostro cristã inestimabile contributo al e Paese, sua inestimável contribuição ao país, ao mundo a árabe tutta la regione, e a toda a região, in uno spirito di num espírito de fratellanza fraternidade fra tutte le tradizioni entre todas as religiose che tradições sono nel Libano. religiosas que nós temos no Líbano. E per questa E por essa ragione razão che desejo invitare tutti convidar todos a vivere una giornata a viver um dia universale di preghiera universal e de oração digiuno e per il jejum Libano. pelo Líbano, Venerdì prossimo, próxima 4 quinta-feira, settembre. 4 de setembro. Eu tenho intenção de enviar o meu representante naquele dia ao Líbano para acompanhar a população. Naquele dia irá o secretário de Estado, no meu nome. Ele irá para exprimir a minha proximidade e vamos oferecer a nossa oração a todos, por todos os libaneses, por Beirute. Vamos estar próximos também com compromissos concretos, como em outras ocasiões semelhantes. Convido também os irmãos e irmãs de outras confissões e tradições religiosas a se associarem nessa iniciativa, nas modalidades que será mais oportuno para eles, mas todos juntos. E agora peço de confiar a Maria, Nossa Senhora de Harissa, as nossas angústias e esperanças. Seja ela a nos apoiar e apoiar aqueles que choram e infundir coragem a todos aqueles que perderam as suas casas e também parte de suas vidas. Interceda presso o Senhor Jesus para que a terra dos cedros floresça e difunda o perfume do viver juntos em toda a região do Oriente Médio. E agora convido todos, na possibilidade de cada um, a se colocarem de pé, em silêncio, e rezar em silêncio pelo Líbano. 4 de setembro, então, oração internacional pelo Líbano, momento de jejum e oração, convocado pelo Santo Padre para essa quinta-feira, perdão. Sexta-feira, aliás. 4 de setembro. Momento de oração, Santo Padre solicitando que todos rezem pelo Líbano. Obrigado, Santidade, disso. Temos necessidade do seu apoio e do apoio da Igreja Universal para dizer não podemos continuar a viver assim no Líbano. Até o mês, mais de 300.000 cristãos apresentaram o seu documento para a imigração. Temos necessidade de suas orações, do seu apoio e do seu amor fraterno. E esperamos para abençoar a nossa amada terra. Uma notícia que nos dá mais de 300.000 cristãos que pedem a possibilidade de deixar o país. Momento, então, de oração pelo Líbano e o envio, então, do secretário de Estado do Líbano. Saúdo cordialmente todos vocês, peregrinos aqui presentes, aqueles que seguem através dos meios de comunicação. Encorajo vocês a invocarem frequentemente nas suas
dos seus dias, o Espírito Santo. Sua força de bondade criativa que nos permite de unirmos a nós mesmos e de sermos para os outros um sinal de conforto e de esperança. Dirige um pensamento especial aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. O Senhor conhece melhor de nós as expectativas e necessidades que trazemos no coração. Confiamos na sua providência com plena confiança, buscando sempre o bem, mesmo quando esse bem custa. Agora vamos rezar com o Santo Padre, o Pai Nosso, em latim, e recebemos a sua bênção apostólica na conclusão dessa audiência geral. O canto, então, do Pai Nosso. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc adusque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão dessa audiência geral nesse 2 de setembro, com o convite a um dia de jejum e oração pelo Líbano. Nesse 4 de setembro, o Papa que envia até o Líbano também o seu representante, secretário de Estado, Cardeal Parolin, para levar a sua proximidade concreta também ao mês das explosões que ceifaram a vida de tanta gente em Beirute e provocou uma grande destruição. Recordamos a solidariedade e a virtude da fé. O Papa nos deu hoje tantos momentos de reflexão para que possamos entender o que significa solidariedade, que é muito mais que atos esporádicos de generosidade, mas é a criação de uma nova mentalidade que pensa em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos, sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Não é simplesmente questão de ajudar os outros, mas trata-se de justiça. Concluímos então diretamente do pátio de São Damaso no Vaticano, a audiência geral dessa quarta-feira. Estaremos transmitindo na próxima quarta-feira também aqui do pátio São Damaso. A todos vocês que estiveram conosco, uma boa quarta-feira e que o Senhor nos abençoe. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.